Fruta engorda? Faz mal? Dá diabetes? Você já deve ter ouvido falar vários desses termos aí, certo? Já deve ter ouvido falar que faz muito mal, que a gente tem que parar ou reduzir o consumo de frutas, reduzir o consumo de frutas mais doces. Enfim, você já deve ter ouvido muitas coisas sobre as frutas e provavelmente bastante maléficas. Mas então vamos entender um pouco mais sobre essa questão das frutas. Eu sou o Tarso, se você ainda não me conhece, eu sou um estudioso da área da saúde e procuro praticar várias coisas na minha própria vida. E aqui então eu divulgo um pouco das informações que eu estudo por aí. Então legal, vamos falar um pouco das frutas, né? Vou deixar aqui a fruta de lado, vamos falar um pouco dessas frutas. Eu quero começar isso aqui fazendo uma reflexão. Primeira coisa, a natureza nos deu as frutas. Vários animais consomem frutas. Será que então a nossa biologia não entende das frutas? Só para você ter uma ideia, o nosso DNA é muito similar ao DNA de uns dois tipos de macacos. Tem 98,7% de similaridade entre esses DNAs, o nosso e esses macacos específicos. E eles consomem frutas. Então, pera um pouco. O organismo dos macacos consegue digerir frutas, lidar bem com as frutas, faz bem para os macacos, que têm um DNA muito similar ao nosso, e nós humanos, que viemos totalmente da natureza, nascemos na natureza, somos parte da natureza, não conseguimos então lidar com as frutas. Faz sentido isso? Então beleza, vamos continuar aqui o nosso debate. O grande problema que se fala das frutas é a frutose. Vamos entender um pouco como a frutose funciona. Ingerimos frutose, na forma que for, existem vários tipos aí, né? A frutose das frutas, como as frutoses dos industrializados, dos ultraprocessados, tá? Então, ingerimos algo com frutose, nosso organismo vai absorver e tudo mais, nosso fígado vai começar a trabalhar, transformar essa frutose em glicose, e vai jogar essa glicose na nossa corrente sanguínea. Legal? E aí o que acontece? Para equilibrar essa frutose que está na nossa corrente sanguínea, o nosso organismo vai produzir insulina. Então a insulina tem o papel de equilibrar a glicose e também levar a glicose para os nossos órgãos. A glicose é uma fonte de energia. Legal, entendido isso. Quando a gente consome frutas in natura, a gente está consumindo um monte de coisa. A gente está consumindo as fibras, que vem também, claro, dentro das frutas, as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos. Já vou falar um pouco dos fitoquímicos. Mas aí o que acontece? Estamos consumindo sim a frutose, porém vem aqui com a frutose a fibra, que vai tornar esse processo aí de transformação da frutose em glicose para chegar na corrente sanguínea, vai fazer isso ser mais devagar. Então a insulina também vai sendo produzida de forma mais devagar. Legal. Agora o que acontece quando a gente consome a frutose dos ultraprocessados? Não vem com... Primeiro, que já é uma frutose diferente, ela já é quimicamente manipulada, né? Então ela já é diferente. E aí não vem as fibras, não vem os outros elementos, não só as fibras, né? Todos os outros elementos não vem as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos e tudo mais, mas principalmente as fibras, que faria isso ser mais devagar, então não vem, então tem o pico de glicose no sangue e vai ter o pico de insulina para baixar essa glicose aí. E esse pico constantemente vai gerando a resistência à insulina, que pode dar vários problemas. Problema de diabetes, as obesidades e tudo mais, certo? Então o problema em si não está na frutose natural da fruta. Tanto que se você tente um dia, por exemplo, passar um único dia só comendo fruta. Vários tipos de fruta, a fruta que você quiser, até as que parecem que engordam mais. Tente comer a fruta que você quiser. Tente engordar. Você vai ver como é bem diferente. É claro que se você estiver com problemas de saúde, você vai ter mais dificuldade de fazer isso, porque você já está com problemas. O seu corpo não está lidando bem com um monte de coisa. Mas se você está uma pessoa normal ali, ou pelo menos teoricamente normal, se você tentar engordar só comendo fruta, você vai ver que você vai ter bastante dificuldade. Então, se a fruta engorda, você conseguiria com muita facilidade. Basta comer fruta.
Basta comer mais fruta e você vai engordar. Só que quando se fala isso, normalmente as pessoas elas não pensam no contexto todo. A pessoa que às vezes consome fruta, ela não analisa o pão, ela não analisa todas as outras coisas que ela consome. Por exemplo, bolo, que mais? Toma sorvete, come massa, come doce, salgadinho, toma refrigerante, um monte de coisa. E aí ela fala que a culpa é da fruta. Como é que pode ser a culpa da fruta e ela não analisa tudo que ela consome? Então vamos falar um pouco dos fitoquímicos, tá? Os fitoquímicos que tem dentro das frutas. Primeira coisa que a gente tem que entender, a ciência não faz a menor ideia ainda da quantidade de fitoquímicos que tem dentro de uma única fruta. Ainda está aprendendo ainda. Então, a nutrição, ela é uma ciência relativamente nova, tá? Só para você ter uma ideia, no Brasil, se eu não me engano, tem o primeiro registro da profissão aí de 1936, eu acho. Tá? Posso estar equivocado nas datas, mas é algo recente. Não é igual, por exemplo, a matemática que existe há muito tempo, né? E no mundo, parece que tem o primeiro registro de alguma coisa ligada à nutrição, se eu não me engano, em 1670, lá no Canadá. E depois foi ter isso de novo, eu acho que em 1870 também, por aí, tá? Um outro registro aí de questões relacionadas à nutrição. Então, olha como isso ainda é recente, né? E aí, a ciência ainda não conhece um monte de coisa das frutas, dos alimentos em geral e do impacto deles no nosso organismo. Mas estima-se que algumas frutas, por exemplo, podem ter até 1.000 ou mais de 1.000 fitoquímicos. O que são esses fitoquímicos? Eles são substâncias que não têm valor nutricional assim no sentido de não é proteína, carboidrato, gordura e tudo mais, não é um mineral, esse tipo de coisa. Não tem esse valor nutricional, porém eles têm papéis no nosso organismo. Quando eles entram no nosso organismo, no organismo dos seres vivos, eles têm papéis. Papéis de antioxidante, por exemplo, anti-inflamatório, de desintoxicante, que mais? Anticancerígeno, imunomoduladores. Então, esses fitoquímicos que têm isso aí do que se sabe, né? Do que se sabe dos fitoquímicos que já se conhece e do impacto no nosso organismo, tem essa ideia da importância desses fitoquímicos. Então, uma única fruta vai ter muitas substâncias que nem a ciência ainda sabe que existe. E as que já sabe que existe, já sabe que é muito importante para o nosso organismo. Então, como que a gente vai condenar uma fruta, as frutas em geral, que vem da natureza, sabe-se lá quem criou, né? Pode-se falar se você tem religião, acredita em seres espirituais, o que for. Pode falar que Deus criou, o Criador, o universo, o que for. Se você também não acredita, também não tem problema. Tá lá na natureza, certo? Tá na natureza, os animais consomem, vários animais consomem, e os animais lidam bem com as frutas. E nós não faz o menor sentido. A gente que mudou um monte dos nossos hábitos, transformamos tudo, aí começa a gerar problema no nosso organismo, aí sim o nosso organismo vai ter dificuldade de lidar com a frutose da fruta, porque está uma bagunça o nosso organismo. Está uma bagunça, ele não está lidando bem com nada. Então não é a frutose, ele não está lidando bem com nada. Então se a gente começa a retirar os problemas, a fruta ela vai até ajudar a modular todo o nosso organismo. Existem inúmeros casos de pessoas que até regulam o diabetes com frutas. Então, como pode a fruta que tem a frutose, que seria um extremo dano para os diabéticos, eles conseguirem regular com frutas? Simplesmente porque a fruta tem um poder enorme dentro do nosso organismo. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que a gente consuma pelo menos 5 porções de frutas, verduras e legumes por dia. Porém, estima-se que nem um quarto da população brasileira consome isso. E a gente está com vários problemas aí de saúde, certo? Então, as frutas vão ajudar muito. Elas são antialérgicas, então elas vão ajudar a diminuir as alergias que a gente tem.
Elas ajudam, por exemplo, em transtornos comportamentais, sabe? Por exemplo, transtorno de déficit de atenção. Então elas têm vários elementos aí nas frutas que ajudam em várias dessas coisas. Elas são anticancerígenas. Então você vai pegar uma fruta, se você está lá com problema, sofrendo com câncer e tudo mais, você precisa de nutrientes. E as frutas, assim como verduras e legumes, têm um papel fundamental. E aí começa a demonizar as frutas. Por quê? Porque ficou muito essa questão fitness. Quer se falar muito em contagem de calorias, e aí você vai começar a analisar sua vida com contagem de calorias. Essa fruta aqui, ela tem, deixa eu ver, tem 130 calorias. Bom, então ela engorda, ela é um problema, eu preciso cortar essa fruta aqui. Mas tenta só comer frutas e engordar, por exemplo. Então você vai ver que não faz o menor sentido. E também não faz o menor sentido você viver uma vida contando calorias. Nenhum animal conta calorias. E de repente nós temos que contar calorias para emagrecer. Se ainda você for um atleta de alta performance, mesmo que amador, eu diria que beleza, faz sentido você contar calorias, contar cada nutriente e tudo mais, porque você realmente quer ter uma alta performance naquilo e de repente pode fazer uma diferença, beleza? Agora, você, uma pessoa comum, do dia a dia, quer se alimentar, ou quer emagrecer, quer ter uma vida saudável, você vai ficar contando calorias? Não faz o menor sentido. E ainda vai cortar as frutas, que vão te ajudar em vários sentidos? Também não faz o menor sentido. Então, as frutas precisam estar na nossa vida. Isso é fundamental. Não tem como o ser humano viver sem as frutas. Vai viver muito mal, vai viver doente. E aí temos alguns outros pontos que a gente pode pensar, né? Por exemplo, consumir a fruta é a mesma coisa que consumir o suco da fruta, mesmo que seja você ali espremendo e tudo mais? Não, já não é. Então tudo bem, você vai consumir o suco da fruta de vez em quando e tudo mais, beleza, não vai ter tanto problema assim. Agora, um não substitui o outro e você precisa comer a fruta in natura, porque vai vir todos esses elementos, principalmente junto com as fibras. Então, vai balancear, vai jogar a glicose para dentro do seu sangue ali devagar, entendeu? Então você precisa dessas fibras. Não tem problema de vez em quando tomar o seu suco. Não vai te matar, nem nada, mas você também analisa a quantidade de suco, quantas vezes você toma no dia, na semana e tudo mais. E não substitui suco também, não substitui água, óbvio. Então você precisa de água de boa qualidade. Então sim, precisamos das frutas. Não, frutas não engordam. Não, frutas não fazem mal, muito pelo contrário, elas fazem bem. E se você tem diabetes, você também precisa das frutas. Agora, se você está com problema, com diabetes explodindo ali, eu diria para você dar mais atenção primeiro para frutas de baixo índice glicêmico. E tem uma diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica, né? Então, se você comer uma enorme quantidade de frutas, talvez você comece a ter um problema, porque aí você vai jogar muita glicose para dentro do seu sangue. E é aquela coisa, o que acontece quando a gente consome os ultraprocessados, os industrializados, que aliás, não estão, esses ultraprocessados, né, que levam aí o xarope de milho de alto teor de frutose, por exemplo, ele não está só nos alimentos doces não, tá? Ele também está nos alimentos salgados, bolachas, por exemplo, pizzas. Você também encontra aí esse xarope de milho. Ele é um grande problema, ele está em muita coisa, muita coisa. Ele está até, por exemplo, em nuggets, é fácil encontrar isso aí. Fast food, diversos fast foods, né? O que mais que tem xarope de milho? Aí claro, as coisas doces, bala, sorvete, um monte de coisa, um monte de bolo, de doce diverso aí. Então, ele sim é um problema, ele sim você tem que tirar da sua vida e nunca, nunca consumir. Claro que vai ter profissional que vai falar, de vez em quando, você equilibrar e tal. Na minha visão, a gente nunca deve consumir coisas que não são feitas para o nosso organismo. Aquilo não é feito para o nosso organismo. Você vai morrer se você consumir? Não vai morrer, mas na minha visão, não devemos consumir o que não é feito para a nossa biologia, tá? Mas beleza, então entendido que esse tipo de frutose sim é um problema e que nós precisamos sim da fruta,
você já começa a ter uma outra visão da sua saúde. Mesmo que você queira emagrecer, a fruta vai te ajudar a emagrecer. Mesmo que você queira ser fitness, a fruta vai te ajudar a ser mais saudável. Então não tem problema consumir a fruta. Aí você pode equilibrar, comer várias vezes poucas frutas ao longo do seu dia, comer também junto com saladas, então de repente você come uma manga, que ela tem um índice glicêmico mais alto e tudo mais, você come uma manga junto de uma salada, pô, vai fazer isso, vai ficar um negócio bacana. Inclusive, animais fazem isso. Você pega alguns macacos, por exemplo, eles pegam a banana, eles enrolam uma folha na banana e comem os dois juntos, porque eles sabem que eles precisam da folha e eles precisam da fruta. Então eles fazem essas brincadeiras e deixa mais gostoso comer a folha, né? Porque não é tão bom assim, nem eles gostam tanto só da folha e tudo mais. Então eles fazem esse mix. E é isso, então a fruta precisa estar na nossa vida e a gente precisa parar de demonizar frutas. Frutas, verduras e legumes possuem aí os fitoquímicos e a gente precisa comer, pelo menos seguindo aí a base da OMS, 5 porções por dia. Aí fala-se pelo menos 5 vezes na semana, mas na minha visão é todos os dias, tá? 5 porções por dia, pelo menos, de frutas, verduras e legumes. Então eu acredito que já deu para ter uma base aqui, né, que fruta não é um problema e que sim, ela ajuda até a emagrecer, ajuda até a melhorar o diabetes ou até curar o diabetes, né? As pessoas não gostam que fale isso, mas não estou falando pelo menos do tipo 1. O tipo 2 muitas vezes você consegue resolver trabalhando na questão alimentar, tá? Então sim, a fruta é fundamental, tá bom? Então espero que você saia desse vídeo entendendo que fruta não faz mal, pelo amor de Deus, inclua frutas na sua vida. E se alguém falar alguma coisa dessa, você explica, ou passa esse vídeo para a pessoa, mas explica de forma séria como que a fruta pode ter esse papel importante na vida das pessoas, de forma geral. Tá bom? Então acho que falei bastante coisa aqui das frutas, espero que tenha sido bem útil aqui, espero que tenha ficado claro, que dê para entender mais ou menos todo esse processo, e do que você deve tirar e do que você deve incluir de fato na sua vida. Tá bom? Então pelo vídeo de hoje é isso, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curte para eu saber que está ajudando de verdade. Pode deixar temas aí embaixo nos comentários, porque eu vou trazer muito mais temas e eu quero saber o que vocês estão querendo. E se você gostou e pode ser útil para outras pessoas, compartilhe esse vídeo com quem você achar que pode se beneficiar. Tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.